Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo veremos o último comando dessa série sobre o comando select, que é a cláusula having. Para que serve a cláusula having? Ela é utilizada junto com a cláusula group by. Ela tem o objetivo de filtrar o resultado final. Então essa cláusula é muito parecida com a cláusula where. Vamos pensar no fluxo de informação da nossa consulta. Nós podemos fazer o select a partir de uma tabela, a junção entre tabelas e depois a filtragem dos resultados. Até essa fase eu tenho o nosso primeiro processamento da consulta. Aí eu posso pegar todo esse resultado gerado depois da saída da cláusula where e aplicar o agrupamento de dados e depois disso fazer mais um filtro sobre o resultado obtido do group by. Então, para não ficar muito complicado eu ter duas cláusulas where em momentos diferentes do comando, foi criada a cláusula having. Então ela tem o mesmo objetivo do where, só que ela é feita depois do processamento do agrupamento. Beleza? Então para isso eu vou fazer um exemplo bem simples, para a gente ver a cláusula having sendo utilizada. Eu tenho esse cenário bancário que está disponibilizado na descrição do vídeo. Eu tenho aqui a tabela endereço. Eu fiz um select nessa tabela endereço só para a gente dar uma olhadinha no resultado dela. O endereço tem relacionamento com o cliente, onde o endereço tem vários clientes. Então eu vou fazer a junção de endereço com cliente para a gente começar. Eu vou exibir, por enquanto, o código do endereço, o CEP do endereço e o nome do cliente. E vou mandar ordenar pelo CEP e o nome do cliente. Então aqui eu tenho os endereços e os respectivos clientes que residem nesse endereço. Eu vou fazer uma alteração nessa consulta que vai ser o seguinte: para cada endereço eu vou informar quantos clientes estão relacionados. Então aqui eu vou fazer a função de agregação count. Aí lembrem que eu tenho que fazer o group by. Estou agrupando pelo ID e pelo CEP do endereço. E aqui não posso mais ordenar pelo nome. Vou mandar ordenar apenas pelo ID do endereço. Então perceba aqui, essas duas colunas pertencem à tabela endereço. Então tem o código e o CEP do endereço. E aqui a contagem de quantos clientes residem em cada um dos endereços. Para que serve então a cláusula having? Eu disse para vocês que ele é um filtro feito depois do group by. Posso listar até o seguinte: eu só quero mostrar apenas os endereços que possuem mais do que 4 clientes relacionados. Então qual que é a sintaxe dele? É parecida com a do where. Então eu faço having, agora eu estou mexendo com a função de agregação. Então, having, a contagem de clientes tem que ser maior do que 4. Aqui eu consigo listar então apenas esses endereços que têm mais do que 4 clientes. Eu quero ver qual que é o endereço que tem nenhum cliente relacionado com ele. Então é onde a contagem é igual a 0. Então eu sei que o endereço de código 7 tem 0 clientes relacionados. O que acontece se eu tentar usar essa restrição na cláusula where? Eu vou ter uma mensagem de erro, porque as funções de agregação só podem ser utilizadas depois que a minha consulta foi agrupada. Então, para isso que eu tenho a necessidade de ter a restrição de resultado pós-agregação. Mas podemos usar a cláusula where junto com a having? Podemos. Eu vou executar a consulta novamente, sem nenhuma restrição. Aí eu posso pensar no seguinte fator: o que é filtro pré-agrupamento e o que é filtro pós-agrupamento. Então, uma contagem, um valor médio, um valor máximo, alguma função de agregação, ela é um filtro pós-agrupamento. Agora, se eu tiver uma restrição pré-agrupamento, eu posso fazer no where. Por exemplo,
Eu quero que o meu resultado seja restrito apenas para os CEPs de final 3. Então posso fazer isso daqui, ó, onde o CEP termina com o número 3. Então perceba, essa consulta ela foi processada já levando essa restrição. Então o agrupamento foi feito apenas levando em consideração esses dois CEPs. E eu poderia colocar qualquer condição aqui no Heavy. E, por exemplo, eu quero que a consulta retorne os CEPs de final 3 e tenham pelo menos uma pessoa residindo nesse CEP. Aí aqui eu posso fazer o Heavy utilizando a função de agregação. Então, onde tenho pelo menos uma pessoa residindo. Em outras palavras, onde a contagem seja maior do que 0. Executando, eu consigo mostrar aqui da forma em que eu formulei a consulta. Beleza? Então, para a gente recapitular todo o nosso comando select que foi estudado até o momento, qual que é o formato dele? A parte mais simples é o select from. Eu escolho qual tabela eu quero exibir e a sua relação de colunas. Depois disso, se eu tiver a necessidade de buscar elementos que estão fragmentados em tabelas diferentes, eu teria que trabalhar com as junções. A partir dessa configuração, eu posso filtrar os resultados utilizando a cláusula where. Depois que essa filtragem é feita, eu posso agrupar o resultado da minha consulta a partir de algum critério de agrupamento para aplicar funções de agregação. Vamos lembrar das funções. Eu tenho a função de contagem, de soma, de média, valor máximo e valor mínimo. Depois da contagem, eu ainda posso aplicar mais outro filtro, que é o Heavy, que é feito a partir do resultado das funções de agregação. E por fim, eu posso ordenar o resultado da consulta a partir de algum critério de ordenação. Beleza? Então eu tenho aqui os elementos básicos que compõem a função select. É claro que ainda dá para fazer mais algumas outras coisas, aí seria um assunto mais avançado. Então, pessoal, é isso. Bons estudos e um grande abraço.